Bem, nesse vídeo iremos demonstrar aqui como o processo de aposentadoria e de certidões ele deve vir no SEI, certo? Então, vamos lá. Na abertura da capa, vocês coloquem pessoal, aposentadoria concessão. No processo de certidões, eu vou mostrar logo abaixo quais são os tipos do processo que vocês devem colocar por assunto, certo? Nessa parte aqui, que é a parte da capa, vocês coloquem automático e coloquem informado caso vocês tenham aberto um SIGEP e tenha dado um número ao servidor, porque aí o servidor ele vai precisar que o número do SEI fique igual ao número que vocês forneceram a ele, porque ele em casa ele pode consultar na consulta pública o processo dele, certo? Então aqui vocês só coloquem automático caso o processo não tenha sido aberto ainda no SIGEP. Se o processo foi aberto com o número do SIGEP, aí vocês coloquem informado, certo? E aqui vocês informam o número do SIGEP. Esses campos, tipo do processo e classificação por assunto, é automático. A especificação, você pode botar solicitação de aposentadoria ou certidão e colocar o nome e a matrícula do servidor aqui. O interessado, você tem que colocar o nome do servidor com a matrícula. Se não tiver cadastrado, vocês cadastrem. É muito importante essa informação, como eu já tinha falado no vídeo anterior. E também colocar o DP e a CEGAF, a coordenação, certo? Não esquecer de colocar essas informações também. Em nível de acesso, vocês coloquem restrito informação pessoal, porque esse é um processo que tem informações pessoais, dados do servidor. Nesse campo aqui, eu expliquei como vocês devem proceder com algumas documentações que, porventura, foram para a regional e que não retornaram ainda, certo? Primeiro, existem processos de certidões e de aposentadoria que foram para a regional para atender a exigência, foi o processo físico, e ainda não retornaram para a gente. Talvez esses processos não estejam no SEI, a grande maioria deles estão, mas pode ser que porventura alguns não estejam. Então, antes de vocês abrirem um processo no SEI para incluir os documentos, pergunte ao ABP ou ao USE se esses processos já foram abertos no SEI, porque, muito embora vocês talvez não encontrem aí na pesquisa, pode ser que quando o processo chegou nessas unidades, o pessoal tenha aberto o SEI e vocês não estão conseguindo localizar. Porque às vezes aconteceu de abrir o SEI com um número automático e não com o número do SIGEP. Então, vocês, antes de abrir, isso é muito importante, pessoal, antes de vocês abrirem um processo no SEI, um processo novo, consulte a unidade. Se for um processo que estava na regional para atender exigência, o físico, consulte a unidade para saber se de repente a unidade da secretaria abriu o processo no SEI, para não existir duplicata de processos. Se for um processo novo que o servidor deu entrada agora, isso não vai ser um problema, porque ele dando entrada agora, a escola vai passar para você. Quando for incluso no SEI, o processo é novo. Então, o processo novo, aberto agora, ele vai ser gerado um número do SEI, e aí não vai ter esse problema de existir se está aberto ou se não está o processo no SEI, certo? As exigências de todos os processos após serem atendidas devem ser anexas ao SEI e remetidas ao ABP. Então, todas as exigências que a gente mandar para vocês para serem atendidas, elas devem ser anexas ao SEI e enviadas para o ABP, ou o SE, se for o caso, tá certo? Via SEI. E essas exigências devem ser anexas no processo do servidor, não abrir um SEI novo para atender a exigência. A exigência ela tem que ser cumprida no processo do servidor.
Os documentos anexos, eles devem ser legíveis, assinados e autenticados, ou seja, se for um formulário de aposentadoria, ele vai ter que ser assinado pelo servidor, certo? Preenchido no formulário no site da FUNAP, e toda a documentação do servidor deve ser legível, então a digitalização deve estar legível, certo? E os documentos devem ser autenticados administrativamente por servidor público, ou seja, o servidor que estiver recebendo essa documentação, temos 3 formas de autenticar aí, certo? Uma é através do confere com original, o servidor assina e data, certo? Coloca o carimbo. Através do token, que tem regionais que estão usando o token, e aí eu já passei o passo a passo de como utilizar o token, como instalar, aí os documentos podem ser assinados via token, por meio de declaração, na verdade são 4 formas, por meio de declaração, que essa declaração tem que estar informando que o servidor fulano de tal, que recebeu as documentações do servidor, matrícula tal, a documentação está de acordo com os documentos originais apresentados pelo servidor requerente. Ou ainda pode ser através de autenticação no SEI, certo? Então, é muito importante vocês reconhecerem esses documentos com o original, antes de mandar para a gente. Não será necessário enviar o processo físico de aposentadoria e de certidões para a Secretaria de Educação e Esportes. Caso vocês abram agora, nesse momento, um processo novo no SEI, todos os processos que vocês abrirem no SEI, diretamente no SEI, não precisam mandar o físico para a gente, certo? Mas existem as exceções aqui abaixo que vocês devem observar. Como eu já havia falado para vocês, a CTC original, ela deve ir para a secretaria. Então, se vocês observarem que o servidor, no momento que der entrada na aposentadoria, apresentou uma CTC original, que é a primeira via, que foi assinada de caneta, carimbada, tem que ser retida. Essa CTC ela tem que ser retida, certo? Então, a escola, vocês pegam essa certidão e enviam para a Secretaria de Educação assim que possível. Que eu sei que tem regionais que estão com dificuldades em enviar documentos para a secretaria, certo? Então, essa CTC ela vai ser enviada via ofício assim que possível, certo? Os processos físicos de aposentadoria e de certidões que chegaram aí para a GRE para cumprir a exigência, esses aí vocês retornam para a gente o físico assim que possível. Mas o SEI, ele pode ser alimentado com a exigência. Vocês podem colocar a exigência no SEI e mandar para a gente a exigência cumprida, certo? Não tem problema. O processo ele não vai precisar ficar parado esperando o processo físico vir para a gente, certo? Por quê? Porque a FUNAP está trabalhando com processo eletrônico. Então, todos os processos de aposentadoria estão seguindo para a FUNAP de forma eletrônica. Por isso que não achem que o processo só vai poder andar se chegar ao físico. Não, se a exigência tiver sido atendida, anexe ao SEI e envie para o ABP ou para o SE, tá certo? Tanto para emissão de certidão quanto para aposentadoria. Aqui, pessoal, coloquei um exemplo de como devem vir os documentos de aposentadoria e de certidão, certo? Todos os documentos, exceto esses 2 processos, os documentos devem vir separados, certo? O checklist separado do formulário de aposentadoria, separado do RG, separado do CPF. Se o RG e o CPF estiverem no mesmo documento, pode botar RG/CPF no número, nome da árvore. Ou seja, aqui é um exemplo, tá? Porque nos processos de certidões não são esses documentos, não, mas a finalidade é a mesma. Todos os documentos devem vir separados, certo? E aqui, pessoal, para concluir, quem estiver acessando o SEI++ para anexar arquivos em PDF,
porque a facilidade é muito grande. Tem um vídeo no C ensinando como fazer. Assim que vocês abrem o C, tem um pop-up que abre um videozinho ensinando essa questão aqui. Mas quando a gente anexa automaticamente todos os PDFs, os anexos não ficam padrão, certo? Então, vocês têm que vir nesse símbolozinho em cada anexo e modificar esses itens para que fique tudo padronizado, certo? E aqui abaixo seguem os tipos dos processos da USE. Quando for para o servidor que quer solicitar uma certidão visando averbar no FUNAFIM, usa esse tipo. Para CTCs que estão averbadas, para serem averbadas no regime previdenciário diferente do FUNAFIM, o FUNAPREV, e os CTDs que ingressaram e tiveram vigência de contratos antes do ano de 2000, que esse ano de 2000 aqui foi a criação da FUNAP, né? Então, por isso que existe essa diferenciação. Antes de 2000, a contribuição era para o antigo IPCEP. Após 2000, FUNAFIM, né? E hoje em dia temos também o FUNAPREV. Essa daqui é para quando o CTD, ele solicita uma declaração para ir no INSS pegar a certidão dele. Então, esse tipo aqui. Quando é um CTD que ingressou após o ano de 2000. Só para explicar a vocês, pessoal, esse aqui de 2000, antes de 2000, CTD antes de 2000, é porque a contribuição não era para o INSS, para os CTDs antes de 2000. Veio a ser através do INSS depois do ano de 2000, certo? Com a criação da FUNAP. E aí essas pessoas que ingressaram e tiveram contratos vigentes antes do ano de 2000, foi o recolhimento pelo IPCEP. Por isso que é a FUNAP que entrega a certidão para esse CTD, certo? Aluno aprendiz, a mesma coisa, quando é para averbar no FUNAFIM é esse tipo aqui, e quando for para averbar em regime diferente do FUNAFIM é esse tipo aqui. Solicitação de declaração servidor desvinculado e solicitação de declaração de CTD desvinculado. Isso aqui é para diferenciar de servidores e CTDs ativos e inativos, certo? Que aqui quem emite a certidão é o SE. Bem, pessoal, espero que tenha ficado claro, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato conosco e esse material será repassado a vocês também. Um abraço e até mais.